Você saberia dizer quem são os representantes do filo dos nematóides? Você sabia que o seu corpo pode ter nematóide e você nem imaginar que tenha? Por que que lavar as mãos com frequência, principalmente antes das refeições, e lavar bem as verduras antes de ingerir, pode prevenir a infecção por nematóides? Esses e outros questionamentos veremos na aula de hoje. Eu me chamo Professor Afonso e seja bem-vindo para mais uma aula de ciência. Bom, gente, estamos na nossa aula 8, finalzinho do capítulo 3, que é estudando seres vivos, os animais vertebrados 1, e hoje vamos encerrar com os nematóides. Ok? Vamos para a nossa agenda. Essa agenda de vocês, conteúdo nematóides, vocês irão fazer a atividade da página 243. Mas antes disso, gente, vamos fazer a correção das tarefas anteriores. Né? Melhor dizendo, da tarefa anterior. Semana passada foi nossa avaliação. Sinceramente, gostei do desempenho de vocês. As notas de vocês foram bastante satisfatórias. Espero que vocês continuem nessa mesma pegada, né? Nesse mesmo interesse. Tá bom, gente? Então, sem mais delongas, vamos lá para a correção. Relacione cada platelminto da coluna da esquerda às suas respectivas características na coluna da direita, enumerando-as corretamente. Bom, gente, ó, aí o número 1 eu tenho tênia, 2 planária, 3 lobriga, 4 esquitossomos e 5 ancilóstomo, certo? Vamos começar aqui pela primeira característica desse animal. O animal de vida livre apresenta ocelos, que são estruturas sensíveis à luz, mas que não captam imagem. É hermafrodita e pode se reproduzir sexuada ou assexuadamente, dando origem a indivíduos completos ou a partir de partes do corpo. Estamos falando dos ou das planárias, né? Essas características são das planárias, certo, gente? Na aula anterior vimos quem são as planárias, que eles estão localizados, né, no filo, dos platelmintos. 2. Apresentam ventosas que auxiliam na fixação do animal ao tecido do hospedeiro. Possui sistema digestório incompleto. Observa-se animais machos e fêmeas. Estamos falando dos esquitossomos, né, gente? O número 4. Tá? O filo esquitossomos. Ok? Olha o outro aí, gente. Além das ventosas, pode apresentar ganchos que auxiliam na fixação no hospedeiro. Pode parasitar o organismo humano e de outros vertebrados, retirando deles os nutrientes de que precisam. Não possui sistema digestório. Estão falando de quem, gente? Da tênia, né? Tênia é um esquizossomo, né? Esquitossomo, desculpa. E essas características é da tênia, tá, gente? Inclusive, caiu na nossa prova, né? Olha o outro, ó. Apresenta corpo alongado e cilíndrico, presença de dentes em formato de gancho na região da boca, que auxilia na fixação e causa lesões nos tecidos do hospedeiro. Estão falando dos ancilóstomos. Os ancilóstomos a gente vai ver hoje, né? A gente vai ver com mais profundidade hoje. Certo, gente? E por último, apresenta corpo alongado e cilíndrico, sistema digestório completo, troncas respiratórias pela superfície do corpo, presença de cutícula. O macho apresenta uma extremidade curvada que auxilia na reprodução. Estão falando de lobrigas, né? Que também vamos ver hoje. Qual ou quais dos animais citados ou citados na atividade 1 podem parasitar os seres humanos? E qual ou quais doenças eles causam? Vamos lá, pessoal. Ó, temos a lobriga, e a doença que ela causa é a ascaridíase.
Temos o ancilóstomo e a doença que ele causa é ancilostomíase. Para quem não sabe, a ancilostomíase, pessoal, ela é popularmente conhecida ou chamada de amarelão, certo? Temos a tênia, que é a teníase, e o esquitossomo, que é a esquistossomose, né? Que são causados por tênia, né? São causados por planária, enfim. Continuemos. O gráfico ao lado apresenta a quantidade de mortes por esquistossomose no Brasil entre 1980 e 2010. Certo? Então observe aí o gráfico, gente. Quantidade de morte por esquistossomose no Brasil, de 80 a 2010. Perceba que em 1980 o índice foi bem grande, né? 90 caiu um pouco, 2000 ainda reduziu e 2010 a gente teve um pequeno aumento, né? Item A diz o seguinte, pessoal. Observando o gráfico, o que ocorreu com a quantidade de mortes por esquistossomose nesse período? Vocês podem responder que a quantidade de mortes diminuiu entre os anos de 1980 e 2000. Porém, ela aumentou no ano de 2010, tornando-se semelhante ao valor de 1990, certo? Item B. Em 1984, a Organização Mundial da Saúde recomendou que houvesse um tratamento em massa da população que apresentassem o esquitossomo. Né? Você acha que essa medida pode ter auxiliado no combate à mortalidade por esquistossomose? Por quê? Pessoal, o objetivo dessa questão é que vocês interpretem os dados do gráfico e associem a informação apresentada. Então, espero que vocês representam que sim, pois houve uma redução no número de mortes por esquistossomose no país entre os anos de 80 e 2000. Possivelmente porque menor quantidade de pessoas foi contaminada e os doentes foram devidamente tratados. Né? Então, perceba que entre 1980 a 2000, você teve uma redução, né, bem satisfatória. Em 2010, talvez essas medidas não tenham sido bem auxiliadas ou não tenham sido priorizadas, né? De 2000 a 2010, essa mortalidade aumentou, né? Então, quando alguns órgãos ou algumas organizações se mobilizam para apresentar medidas de combate a um determinado tipo de enfermidade, percebe-se que essa redução ela é bem satisfatória, né? Então, eu associo, opinião minha, tá, gente? Eu associo o fato do ano de 2000 a 2010 ter aumentado, né, ter igualado ao ano de 1990, pelo fato dessas medidas de combate à mortalidade por esquistossomose ter diminuído. Vamos lá para a quarta questão. Paola é parasitologista, ou seja, especialista no estudo de doenças causadas por parasita. Ao viajar com seus colegas, ela fez algumas recomendações a eles. Veja ao lado. Qual foi a recomendação 1? Evitem comer carne de porco mal cozida. 2. Evitem nadar em lagos. 3. Evitem andar descalços. 4. Lavem com cuidado frutas e verduras antes de consumi-las. Aí você tem as doenças, ó. A é esquistossomose, B, ancilostomíase, C, ascaridíase e D, teníase. Né? Aí a pergunta é o seguinte: associe cada uma das recomendações à principal doença que ela previne. Né? Então, pessoal, o 1, evitar comer carne de porco mal cozida. Evita que doença? A teníase, gente, a doença D, né? A gente entendeu como é que um ser humano fica infectado por teníase, né? A gente viu como é que essa doença ela se desenvolve no ser humano. Evitar nadar em lagos, pessoal, né? Evita qual doença? A doença A, né, gente? Esquistossomose, certo?
Porque quando você nada em lago, você pode ter contato com esses tipos de vermes, né? Evitar andar descalço, pessoal. Evita que tipo de doença? Ancilostomia, né, gente? Lembre-se que a mãe da gente sempre pede para a gente andar calçado. E lavar com cuidado frutas e verduras antes de consumi-la, evitar que doença? Escaridíase, né? Ou seja, eliminar a quantidade de lombrigas. E a quinta questão. Acho que a quinta questão é a última, né? Não, tem outra. É a última, mas tem algumas alternativas. Leia as informações a seguir a respeito do ciclo de vida da Taenia solium. Durante o ciclo de vida da T-solium, o ser humano pode ingerir os ovos desse parasita. Nesse caso, larvas eclode dos ovos, atinge a circulação sanguínea e se aloja em diferentes locais do organismo, como olhos, como os músculos e porção central do sistema nervoso. Nesses locais, a larva se desenvolve e dá origem ao cisticerco. Essa larva morre após certo tempo e se calcifica num local, dando origem a cistos, como mostra a imagem ao lado. Tá? Então, desembaralhe as letras seguindo as setas e descubra o nome da doença descrita acima. Cisticercose. O nome é cisticercose, né? Que vem de cisto, certo, gente? B. Complete a frase abaixo escolhendo as palavras adequadas entre os parênteses. As palavras do primeiro, pessoal, é intermediário e definitivo. Então vamos lá. Na teníase, o ser humano é o hospedeiro definitivo, né? Já na doença citada no item A, o ser humano é hospedeiro intermediário. Agora justifica a resposta do item B. Na teníase, pessoal, o ser humano é o hospedeiro definitivo, pois nele se desenvolve parasita adulto, que se reproduz sexuadamente. Já na cisticercose, o ser humano possui a larva do parasita, né? Então, por isso que ele é o intermediário. Pessoal, D. Qual é a principal diferença entre os meios de contaminação do ser humano na teníase e da doença citada no item A? Gente, o objetivo dessa questão é que vocês reflitam sobre os meios de adquirir os ovos e os citicercos, né? Na teníase, o ser humano ele se contamina ao ingerir carne de porco contaminada e mal cozida, adquirindo o cisticerco. Já na cisticercose, o ser humano ingere os ovos do parasita por meio da ingestão de água ou alimentos contaminados, da não lavagem das mãos após o uso do banheiro e antes das refeições, entre outras utilidades. Ok, gente? Tranquilo? Vamos para o último, né? Por que você acha que a doença citada no item A, né, que é o cisticercose, é considerada mais grave do que a teníase? Converse com os colegas sobre o assunto e sobre as medidas que auxiliam a prevenir essa doença. Se necessário, faça uma pesquisa. Então aí você vai fazer uma pesquisa, eu fiz uma pesquisazinha aqui, tá, pessoal? Então, gente, o objetivo dessa questão é que vocês reflitam sobre as características da teníase e da cisticercose. Por exemplo, a teníase, ela é caracterizada pela presença do parasita no intestino do ser humano. Nesse local, o animal absorve os fluidos do hospedeiro, debilitando sua saúde, mas sem interferir em funções nervosas, por exemplo. Já a cisticercose, ela se caracteriza pela presença do animal em diferentes regiões do organismo, como músculo, globo ocular e sistema nervoso, tá? Então a teníase, ela pode sim circular pelo corpo, ela não fica apenas no seu estômago não, tá, gente? Na sua barriga, né? A presença do parasita vivo
ou do cisto formado após a sua morte pode obstruir vasos, prejudicando a circulação do sangue e outros líquidos, pressionar determinadas áreas e causar inflamação. Dependendo da área em que o cisticerco ou cistos estão presentes, pode haver diferentes consequências, como comprometimento de algumas funções nervosas, o que é grave e pode causar até a morte do paciente. Como a cisticercose envolve a ingestão de ovos presentes no ambiente, hábitos de higiene, de maneira geral, ele auxilia na prevenção dessa doença. Entre eles, podemos citar, por exemplo, lavar as mãos das refeições e após usar o banheiro. Lavar os alimentos, evitar colocar as mãos sujas na boca, entre outras medidas, né, gente? Então, digamos que a pessoa fica doente se quiser. Só mesmo ela ter hábitos de higiene que ela vai evitar pegar a cisticercose. Bom, vamos lá para a nossa aula. Nematóides, tá? Observa a fotografia e as atitudes abaixo respondem a questão, né? Aqui você pode responder oralmente, tá, gente? Atitude A, lavar as mãos com frequência, principalmente antes das refeições. B, lavar bem as verduras antes de ingerir. Perceba, gente, ó, que não é só a tenise que a gente pega não, tá? Lobrigas também. Você acha que existe alguma relação entre a fotografia e a atitude A e B? Caso afirmativo, qual? Responda aí. Você e as pessoas que moram na sua casa costumam ter atitude descrita acima? Eu espero que sim, né? Eu acho que todos vocês são bem higiênicos, né, gente? Vamos lá. A lobriga mostrada na fotografia acima é o representante do filo dos nematóides, né? Por isso que eu falei que no corpo da gente pode ter nematóides e a gente nem percebe, né, gente? Então, o filo de nematóides são as lobrigas, certo? Os animais desse filo são vermes de corpo cilíndrico e alongado, com as extremidades finas. Em uma delas está presente a boca e na outra o ânus, ou seja, esses animais apresentam um sistema digestório completo. Diferente dos outros, né? Que os outros não apresentavam sistema digestório completo, né? Os outros tinham apenas uma abertura. As lobrigas não, pessoal. As lobrigas ela tem um sistema digestório completo. Ela tem bocas e tem ânus. Gente, ó, a maior parte dos nematóides, ele é livre, né? É de vida livre. Ele pode ser encontrado no solo, por exemplo, no fundo dos mares, nos rios e em poças de água parada. No entanto, pessoal, também há nematóides parasitas, que vivem em outros seres vivos, como plantas e animais também, certo? Assim como em poríferos, quinidários e plateumintos, os nematóides não apresentam sistema circulatório. As trocas gasosas são realizadas por meio do tegumento. O que isso quer dizer, pessoal? Por meio da sua pele, né? Por meio da sua cobertura natural. Certo? Alguns nematóides parasitam tecidos vegetais, como folhas e raízes. A larva do nematóides Melodogina incógnita, por exemplo, parasita raízes de diversos vegetais, causando lesões e deformações conhecidas como galhas. Certo, pessoal? As galhas em razões de uma planta causadas por um nematóide. Aí você vê exemplo aí, né? Do desgaste aí da contaminação por esse parasita. Pessoal, a maioria dos nematóides eles apresentam indivíduos machos e indivíduos fêmeas. Mas existe algumas poucas espécies hermafroditas, né? Então perceba que temos algumas diferenças de hematóides, né? Pode ser macho, pode ser fêmea, mas também você pode encontrar hermafrodita. O ciclo de vida dos nematóides parasitas está diretamente associado a muitas doenças que acometem os seres humanos e entre outros seres vivos, como as caridíases e a ancilostomia, né? Então, as caridíases a gente sabe que é uma infecção feita por lobriga e a ancilostomia é a popularmente conhecida como a amarelão, né? Que é uma doença causada por verme. O nome nematóide provém do grego, gente, ó, nematos, que significa fio, e ódia,
ou odea, né? Que significa forma de, né? Então, juntando dois ficaria forma de fio, ok? Então, para facilitar o estudo do nematóide, a gente vai analisar a estrutura do corpo, algumas funções do organismo e a reprodução de dois parasitas desse filo, a lobriga e o ancilóstomo. Então vamos primeiro ver a lobriga, né? Veja abaixo a estrutura do corpo de uma lobriga fêmea e de uma lobriga macho. O corpo da lobriga é coberto por uma cutícula que permite a esses animais invadir ambientes, como solos secos e o sistema digestório dos vertebrados, sem sofrer dano. Nos hematóides de vida livre, essa camada está ausente, né? Então aí você tem, ó, no A, pessoal, você tem a fêmea mais retilínea, com um poro genital localizado no terço final do corpo, certo? Bem na pontinha. Já o macho, pessoal, ele é menor do que a fêmea e tem a extremidade posterior curva. A ponta dele é curva, contendo duas espículas utilizadas no momento da cópula, né? Então, por que ele tem essa espessura posterior curva, gente? Para facilitar na reprodução, certo? Então, essas espículas que ela vai ser expostas, ela vai ser utilizada no momento da cópula, né? No momento do acasalamento. Nas lobrigas, pessoal, estão presentes uma boca com dentes, um esôfago e um intestino. Para se alimentar, elas fixam os dentes na parede do intestino do hospedeiro e sugam seus fluidos intestinais, que são digeridos por enzimas. Os restos são eliminados pelo ânus, né? Então, se você tem lobriga, pode ter certeza que elas estão fazendo cocô dentro de você. Então, vamos lá, gente, ó, continuando. A reprodução das lobrigas ocorre no intestino do hospedeiro e está associada com o desenvolvimento da doença conhecida como ascaridíase, né? Então, aquela barriga inchada, né? Às vezes, não pode ser nem gordura, às vezes ali é um excesso de lobrigas, né, gente? E ali a pessoa está com a doença, que a gente chama de ascaridíase. Inclusive, antigamente, o nome do medicamento que se utilizava para combater essa doença é ascaridil, né? Ainda existe ainda, ascaridil, tá, gente? Então, pessoal, a gente vai ver agora o ciclo de vida do ascaris, lubricóides, né? Que são as lobrigas. O que acontece? Primeiro, gente, ó, o ser humano ingere os ovos com o embrião por meio do consumo de alimentos contaminados. Aqueles alimentos que você não lavou, né, gente? Quando eles chegam ao intestino do ser humano, os ovos eclodem e liberam as larvas de lobrigas. Essas larvas migram para diversos locais do corpo, como os pulmões, onde se desenvolvem. Em seguida, elas se movimentam até o esôfago, sendo deglutidas e retornam ao intestino, certo? Então perceba que ela percorre um bom local do seu organismo, né? Elas não causam dano quando elas estão se movimentando, tá, pessoal? Isso aí é uma característica da lobriga. No intestino, pessoal, o macho adulto deposita os espermatozoides no interior da fêmea adulta. Os espermatozoides se dirigem para o ovário, onde fecunda os ovos, resultando na formação dos ovos com embrião. Os ovos fecundados são eliminados do corpo do hospedeiro com suas fezes, contaminando o solo e a água. Certo, gente? Então aí no caso, quando o ser humano vai fazer cocô, né, na natureza, né, ou mesmo jogando essas fezes num esgoto e de algum rio, eles vão com ovos, né, de lobriga, tá, gente? Esperando uma próxima pessoa ou um próximo ser vivo para se desenvolver. Vamos lá. Os sintomas associados à ascaridíase podem envolver inflamação no pulmão, que é a bronquite, por meio da passagem da lobriga pelos brônquios, desnutrição, que é coceira na pele provocada por substâncias tóxicas liberadas pela lobriga, aumento do volume abdominal, né, que são bem mais comum que aquela
barriga d'água, né? Em razão da retenção de líquidos, náuseas e, dependendo da quantidade de lubrigas, obstrução intestinal, com perda de sua função, né? Então aí você não vai conseguir fazer cocô. Tá, gente? Então essa foi a lombriga. Vamos aqui para o ancilóstomo, né? Vamos ver ao lado a estrutura do corpo de um ancilóstomo. O nome ancilóstomo ele provém do grego ancílos, que significa gancho, e estoma, que significa boca. Dente em forma de gancho, os quais se ficam nos tecidos do hospedeiro, né? Então a gente tem a representação da estrutura do corpo de um ancilóstomo. Assim como as lombrigas, pessoal, os ancilóstomos, ele obtém os seus nutrientes de que precisa dos seres vivos que parasitam. A diferença é que, ao se fixar no intestino, com a boca para sugar os nutrientes, os dentes em forma de gancho dos ancilóstomos cortam, né, a parede do órgão. Como esse nematóide muda frequentemente de lugar, formam-se inúmeras feridas abertas no intestino do hospedeiro. Tá? Então aí ele fica mastigando o intestino, né, do hospedeiro. Tá? Pessoal, a reprodução dos ancilóstomos ocorre no intestino mesmo do hospedeiro e está associada com o desenvolvimento da doença conhecida como ancilostomia. Então a gente vai ver a seguir a vida genética do ancilóstomo. Primeiro, pessoal, a lava presente no ambiente contaminado penetra na pele do ser humano, principalmente pelos pés. No organismo humano, as lavas seguem pela circulação sanguínea para vários locais do corpo, como coração, pulmão e esôfago. Do esôfago, as lavas são deglutidas e chegam ao intestino. Como assim deglutida? Né? Elas são engolidas, né? Até o intestino, literalmente. Onde se reproduz formando os ovos. Né? Então elas vão se reproduzir dentro do intestino do hospedeiro. Os ovos do ancilóstomo são liberados para o meio exterior com as fezes contaminando o ambiente, da mesma forma que as lombrigas. Dos ovos saem larvas que ficam sobre o solo até que encontrem um hospedeiro para parasitar, né? Diferente das lombrigas, que ela se desenvolve dentro do organismo do hospedeiro, dentro do intestino do hospedeiro, os ancilóstomos não. Os ancilóstomos eles se transformam em lava no solo e ficam procurando o hospedeiro para parasitar e se reproduzir. Ok, gente? Em seres humanos, o indivíduo infectado costuma apresentar uma coloração amarelada, né? Por isso o nome chamado amarelão. Né? Os sintomas da ancilostomia ele podem incluir coceira na região da pele, onde as larvas penetram, tosse, febre, náuseas, vômitos, diarreia, cansaço, perda de massa corpórea, anemia grave, aumento do volume do coração e, em casos graves, a morte do hospedeiro. Certo, gente? Então, nada de andar descalço, né? Procure andar calçados. Evitar esse nematóide. Evitando parasitoses causadas por nematóides, né? Como você pode perceber ao longo do estudo sobre nematóides, as parasitoses causadas por esses animais envolvem contato com ambientes contaminados ou ingestão dos ovos dos parasitas. Assim, para prevenir essas doenças, são necessárias algumas medidas e a gente vai ver a seguir, certo? Conscientizar as pessoas por meio de informações sobre as doenças, exigir saneamento básico dos governantes e órgão público, como esgotos, né? Diagnosticar e tratar as pessoas que apresentam os sintomas, curar antes que ela contamine o ambiente, lavar as mãos antes de manipular alimento, né? Antes das refeições, principalmente, construir fossas sépticas, pessoal, em locais sem coleta de esgoto, pelo amor de Deus, isso é importantíssimo, certo? Lavar e cozinhar bem os alimentos e andar calçado, tá, gente? Então, cuidado com a saúde é um ato de amor próprio e deve ser diário, pessoal. Cuide de sua saúde e incentive esses cuidados entre seus familiares e colegas, tá? Porque ninguém merece ficar doente por conta de animais, né?
que com simples atos, né, um simples ato de lavar a mão, você pode estar aí o evitando. Gente, essa foi nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Tá? Nossa próxima aula, a gente vai dar início ao capítulo 4, Estudando os Seres Vivos, Animais Invertebrados 2. Né? Com isso encerramos o capítulo 3, com Animais Invertebrados 1. Espero que vocês tenham gostado, né, desse capítulo. E bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.